Mais uma vez, bem-vindos aqui ao canal Gap Filosófico. E recentemente fizemos uma live aqui com o nosso amigo Ricardo Oliveira. E dentro dessa live, diante de um poema que ele construiu, Mensagem ao Novo Milênio, surgiu a temática, que gerou até um corte aí no canal, sobre Dogville, que posteriormente vai gerar uma live, sobre a amplitude dessa discussão contida nessa obra de La Venturier. Diante disso, tem até um corte no canal sobre alguns comentários que fizemos sobre o Dogville, mas remonta uma outra questão que remete também ao vídeo anterior que eu fiz aqui sobre o vídeo do Paulo Giraldelli, tentando fazer uma interpretação associativa entre Che Guevara e Nietzsche, que justamente se afastam diante da questão que eu vou tentar colocar aqui, e posteriormente vou ler poema de Baudelaire, que de certa forma, de acordo com a minha percepção, também toca algumas questões em termos de noções de solidariedade, noções de um suposto coletivismo, noções de uma reverberação, inclusive, dentro de questões políticas, que podem ser associadas na conjuntura atual entre um suposto individualismo neoliberal e um suposto idealismo socialista, digamos assim. Por muitas vezes, pessoas do espectro da esquerda têm uma tendência de fazer uma conjectura a partir de um olhar acerca da realidade, que entende, diante de uma aura, inclusive, muito russoniana, que entende que, na verdade, o meio é que corrompe o comportamento do indivíduo. Diante de uma perspectiva filosófica, essa abordagem de Rousseau acerca do bom selvagem, ela é por muitas vezes entendida como um certo idealismo excedente, uma certa inocência de Rousseau, e é provocada essa questão, inclusive, o próprio Nietzsche, em alguns pontos de suas obras, faz essa provocação nesse sentido. Nietzsche é um dos diagnosticadores, de certa forma, acerca da sua teoria da vontade de potência, e inevitavelmente vamos ter que falar dele aqui, entendendo que tudo que vive é dotado de um determinado impulso que sobrejuga outro algo existente nesse mundo, E diante dessa questão, pegando o gancho do vídeo anterior, comentando o vídeo do Giraldelli, a divergência onde o Giraldelli tenta haver uma convergência entre Che Guevara e Nietzsche se dá justamente no âmbito da questão do amor fati, que é amor ao fato, amor ao fado, como queira interpretar nesse sentido, entendendo que, de certa maneira, é necessário integrar-se à realidade, por mais que ela seja mutável, pois o não idealista, par excellence, ele tende a se reconciliar com o real, Já o revolucionário, isso aqui eu não estou fazendo nenhum tipo de julgamento de valor, nem em favor de Nietzsche, nem contra Nietzsche, nem em favor do aspecto revolucionário, nem contra o aspecto revolucionário, mas tentando colocar os pingos nos is das suas pretensões gerais, O aspecto revolucionário, digamos assim, socialista, posteriormente também, em certo sentido, comunista, tende a vislumbrar um aspecto de interferência e não necessariamente se pretende se reconciliar com o real, mas intervir no real, modificar o real, Poder, como disse o próprio Giraldelli no vídeo lá que eu fiz o React, empurrar o curso da história para um determinado momento, o que o Nietzsche não acredita que seja possível. Dito isto, pegando essa perspectiva de Rousseau, em detrimento desse diagnóstico que tende a ser, digamos assim, predominante muito mais nos movimentos de esquerda de um modo geral, sejam eles comunistas, progressistas, socialistas,
de um modo geral, há uma tendência, de certa forma, a fazer uma crítica social, né, na produção dos indivíduos que, de certa forma, se constituem acerca das suas escolhas, o que não é falso de um todo. Entretanto, há um discurso que tende a antagonizar essa perspectiva acerca de determinadas questões que se pressupõem diante de uma determinada meritocracia, que é altamente problemático, e aí insere essa questão da meritocracia no sentido que o indivíduo é aquilo que ele escolhe ser, e a partir disso ele pode se construir no âmbito social a partir das suas escolhas subjetivas, o que é também problemático em um certo sentido, pois, de certa forma, o indivíduo, sem estar ambientado no seu escopo social, quando está determinado por certas condições, ele não pode, em certos sentidos, agir, e aí, de certo sentido, também faria-se um par de raciocínio com Nietzsche que tenta se reconciliar com o real, mas não diante de uma perspectiva do individualismo, mas sim uma crítica, inclusive, à própria noção de indivíduo, né, essa constituição do indivíduo autônomo, mas também em detrimento desse indivíduo que pode intervir no real, né? Nietzsche falou em certo momento, em seus fragmentos póstumos, né, que seria necessário sobrepujar o eu e o tu e sentir de maneira cósmica, que de certa forma pressupor uma noção de alteridade seria pressupor outras individualidades, o que não estaria distante, né, diante desse antagonismo de uma ode de uma filosofia do individual ou de uma filosofia do social, da perspectiva social. Ambas as abordagens se colocam como antagônicas no seguinte pressuposto, né? O indivíduo é aquilo que produz de si mesmo, e a outra perspectiva se coloca no sentido de o indivíduo ser produto do meio. E o filme Dogville, ele se aborda justamente dessa questão, aborda várias outras questões, mas uma das questões que é abordada no filme Dogville é justamente essa problemática, no qual a personagem principal chega num determinado vilarejo por haver uma determinada discordância com seu pai, né, acerca de um determinado conflito que se dá por esse linhame da questão da solidariedade, né, que a personagem principal tenta se constituir a partir disso, e o seu pai, né, se antagoniza de uma maneira mais ampla. Lógico que tem várias outras nuances nesse filme, mas o seu pai se antagoniza a isso, afirmando que é necessário a perspectiva da punição para, de certa forma, conduzir a humanidade a determinados rumos. Isso também se reverbera com a questão do diagnóstico que o próprio Nietzsche faz em Genealogia da Moral, porque ele diz que a própria consciência, ela não é algo, digamos, inato. A consciência é algo produzido à base de muito castigo, né? Existe uma coisa chamada eticidade do costume e outra chamada má consciência. A eticidade do costume produz a má consciência, né, que é justamente essa noção de consciência comum que nós compreendemos aqui. A eticidade do costume é um primeiro estágio de adestração, e a má consciência é essa ideia de consciência, né, de que não podemos fazer, entre aspas, mal ao outro, pois existe uma ideia institucional, inclusive, de punição por trás desse suposto mal que poderíamos fazer ao outro. E dito isso, também existe esse diálogo e esse conflito, né, da questão que, inclusive, tratamos no nosso outro canal de política, né, em certo sentido, sobre essa questão, de certa forma, por muitas vezes, você entende que pessoas realmente são vítimas das suas condições, mas ainda assim, de certa forma, é preservado um certo liame de escolha ali naquele sentido, né? Existe uma certa liberdade, por mais limitada que seja, de reagir diante do modo pelo qual posso reagir à minha situação limitadora, o que também vai ser pressuposto a partir do existencialismo. Eu estou trazendo uma série de questões aqui, né? Não vou pretender esgotar esse tema, mas eu precisava colocar isso aqui, porque de certa forma remonta ao se deparar novamente com Dogville, ele traz todas essas nuances, né, dentro do próprio filme. E aqui eu já coloquei Nietzsche, Rousseau, né, os próprios pressupostos do liberalismo clássico e do neoliberalismo, do socialismo, do comunismo, né?
e os antagonismos e discordâncias e concordâncias que existem dentro desses próprios movimentos, diante da própria incompatibilidade do pensamento socialista com o pensamento nietzschiano, né? Diante da má comparação que o próprio Giraldelli fez, a partir do que demonstrei no vídeo anterior, né? Sobre a incompreensão que existe dessa noção de amor fati por parte do próprio Giraldelli. Aí não me interessa se o Clóvis de Barros Filho fez uma interpretação correta ou não, e se bem que eu assisti, é muito mais problemática a correção que o Giraldelli fez do que a abordagem do Clóvis, que está muito próxima, assim, de uma interpretação costumeiramente aceita em Nietzsche, né, por estudiosos de uma maneira geral em Nietzsche, mas isso já é outra questão. Mas a questão aqui é justamente esse entendimento de que, de certa forma, a condição da pessoa humana dentro do contexto social, né, e digo pessoa humana para não utilizar indivíduo e nem sujeito, mas, porém, em Nietzsche também a própria noção de humanidade ela é problemática e constituída a partir de pressupostos metafísicos, mas a pessoa humana ela tem uma determinada dimensão, né, que pode, de certa maneira, problematizar as questões, inclusive em situações de opressão e situações que podem ser justificadamente entendidas como situações limítrofes ou situações limites, mas ainda assim pressupor uma demasiada honestidade, porque o indivíduo ele é subjugado, ele é excluído, seria desconhecer a complexidade da constituição humana, por mais que ele esteja subjugado a partir de determinadas questões, né? Então, nem sempre, e quase nunca, na verdade, podemos pressupor uma noção de honestidade da representação imagética do sentimento ou da constituição do indivíduo, enquanto, independentemente da sua situação ser uma situação, digamos, excludente no contexto social ou uma situação predominante, né? O filme Dogville traz essa questão, quando a personagem principal tenta se solidarizar com aquela comunidade pequena, humilde, né? E que, de certa forma, demonstra o motivo pelo qual, em certo sentido, é uma sociedade, é uma comunidade afastada, né, dos grandes meios, pois, em certos aspectos, ela nutre um modo de funcionamento muito próprio, né, dentre aquelas pessoas, uma determinada concordância, e mais, ela nutre também um modus operandi da própria cidade grande, fazendo um paralelo aqui, né, diante desse vilarejo e do contexto do próprio filme, que não é muito diferente, né, do modo pelo qual as pessoas se constituem na nossa sociedade demasiadamente moderna, apesar de, por muitas vezes, entenderem e quererem supor que a nossa sociedade é pós-moderna, mas ela é muito moderna ainda diante desses sentidos. Então, traz realmente a problemática, né? A questão de, por muitas vezes, entendemos que as pessoas são vítimas da sociedade, mas em que medida, né? As pessoas podem ser responsabilizadas diretamente por suas escolhas? Sim, mas em que medida, né? Na verdade, é possível se solidarizar legitimamente a alguém e receber isso reciprocamente? A gente diria que não, né? É necessário supor essa reciprocidade, pois senão seria improvável uma convivência, digamos, minimamente aceitável no contexto social, sim. Mas isso quer dizer que, de certa forma, poderíamos esperar que vamos ter um exercer de uma sociedade nos liames democráticos e ideais que tanto idealizamos? Talvez não, talvez a ideia de reciprocidade ela seja totalmente problemática nesse sentido, né? E o próprio filme ele traz várias questões diante do aspecto da noção de punição, né? Que posteriormente a própria personagem principal que tenta se solidarizar, que tenta se compadecer daquele determinado ambiente do modo geral, ela termina tendendo a aceitar a tese do pai que, na verdade, a punição é necessária para manter as rédeas da humanidade. Em determinados aspectos, por mais críticas que tenhamos esse sistema constituído pelo modo que ele se exerce, né, na nossa contemporaneidade, é isso que, de certa forma, mantém uma determinada ordem no contexto social, apesar dessa ordem ser apropriada por determinados grupos e determinadas castas, inclusive desde a sua origem.
E aí, qual a problemática que podemos supor? Qual é a questão que podemos supor nesse sentido? Então, tenderíamos a dar razão a Nietzsche, né, que o homem é constituído dessa força, desse ímpeto, né, que caracteristicamente se pressupõe a partir dessa questão, digamos, do subjugar, né, desse inabarcável, dessa questão indizível que habita em nós, que não pode ser revelada, como já diria Schopenhauer, né? Existe um determinado ambiente que não revelamos nem para nós mesmos, ou só para nós mesmos, quando estamos sozinhos, né? Que não pode ser traduzida, e por isso seria necessário um determinado adestramento, foi necessário um adestramento, e surgir algo no homem chamado de consciência, que foi produzido historicamente através de muita punição e castigo. E o filme Dogville procura demonstrar isso. Então, inevitavelmente, é necessário, nesse sentido, que haja as divergências sociais que nunca vão se extirpar, apesar de que não podemos nos conformar, né, com determinadas questões ou comportamentos baseados nesse mesmo pressuposto, e é por isso justamente que existe a noção de punição, que por muitas vezes é instrumentalizada em detrimento de outras injustiças, né? Então, necessariamente o mundo é injusto, né? Necessariamente, a partir dessa própria sistemática da punição, ela é constituída de forma injusta, mas até então não criamos nada melhor, né, para, de certa forma, regrar essa humanidade, desse sentido, disso que se constituiu como humanidade. Isso não quer dizer que eu concorde ou discorde com esse determinado contexto, só estou colocando um problema aqui. E as respostas eu não tenho, né? E, posteriormente, vocês comentem aí na descrição, né, sobre o que vocês acham sobre isso que foi posto aqui. E para finalizar, eu vou ler o poema do Baudelaire, que eu acho que fecha com chave de ouro toda essa questão aqui. E fiquem atentos que posteriormente vai ter live no canal sobre Dogville, Nietzsche, todas essas questões que foram colocadas aqui. Tá? Então vamos ao poema do Baudelaire para fechar com chave de ouro esse vídeo. Espanquemos os pobres. Durante 15 dias confinei-me em meu quarto e me cerquei de livros que estavam na moda. Naqueles tempos, há 16 ou 17 anos, quero falar de livros em que se trata da arte de tornar os povos felizes, sábios e ricos em 24 horas. Tinha eu digerido e engolido, quer dizer, todas as elucubrações de todos os empresários da felicidade pública, dos que aconselham a todos os pobres a se fazerem escravos e dos que persuadiam que eles são reis destronados. Ninguém acharia surpreendente que eu entrasse então em um estado de espírito vizinho da vertigem ou da estupidez. Pareceu-me somente que eu sentisse confinado no fundo do meu intelecto o germe obscuro de uma ideia superior a todas as fórmulas de curandeiras que eu recentemente vira folheando no dicionário. Mas isso só era a ideia de uma ideia, algo de infinitamente vago. Eu saí com uma grande sede, porque o gosto apaixonado por mais leituras engendra uma necessidade proporcional de grandes áreas e de muitas bebidas refrescantes. Quando ia entrar num bar, um mendigo estendeu-me o chapéu com um desses inesquecíveis olhares que derrubariam tronos, se é que o espírito removesse a matéria e se o olho do hipnotizador fizesse as uvas amadurecerem. Ouvi ao mesmo tempo uma voz que me cochichava ao ouvido, uma voz que eu reconheci bem. Era a voz de um bom anjo ou um bom demônio que me acompanha por todos os lugares. Se Sócrates tinha seu bom demônio, por que eu não havia de ter o meu bom anjo? E por que não teria eu a honra, como Sócrates, de obter um brevet de loucura assinado pelo sutil Lelut e pelo bem informado Beleguer? Existe essa diferença entre o demônio de Sócrates e o meu, pois o de Sócrates só se manifestava a ele para proibir, advertir, impedir, e o meu dignava-se a aconselhar, sugerir, persuadir. O meu é um grande afirmador, o meu é um demônio de ação, um demônio de combate. Ora, sua voz cochichava isso. Quem for igual ao outro, que o prove, e só é digno de liberdade quem a sabe conquistar. Imediatamente saltei sobre o meu mendigo. Com um único soco, fechei-lhe um olho, que em um segundo tornou-se inchado como uma bola. Quebrei a unha ao partir-lhe 2 dentes, e como
E como eu não me sentisse bastante forte, tendo nascido de compleição delicada e tivesse pouca prática de boxe, para desancar aquele velho, peguei-o com uma das mãos pela gola de seu casaco e com a outra lhe agarrei a garganta e pus-me a sacudi-lo vigorosamente, cabeça contra a parede. Devo confessar que já havia previamente inspecionado os arredores com a olhada e havia verificado que naquele subúrbio deserto eu me achava por algum tempo fora do alcance de qualquer policial. Tendo em seguida, com um pontapé dado em suas costas, bastante enérgico para lhe quebrar as omoplatas, botei por terra aquele sexagenário enfraquecido, peguei então um grosso galho de árvore que estava jogado no chão, e bati nele com a energia obstinada dos cozinheiros que querem amolecer um bife. De repente, ó milagre, ó alegria do filósofo que verifica a excelência de sua teoria. Vi esta antiga carcaça se virar, se levantar, com uma energia que eu jamais suspeitaria que houvesse numa máquina de tal modo danificada. E com um olhar de raiva que me pareceu de bom augúrio, o malandro decrépito jogou-se sobre mim, socou-me os 2 olhos, quebrou-me 4 dentes e com o mesmo galho de árvore bateu-me fortemente. Pela minha enérgica medicação, eu lhe havia restituído o orgulho e a vida. Então, eu lhe fiz sinais enérgicos para que compreendesse que eu considerava nossa discussão terminada e levantando-me com satisfação de um sofista de pórtico, lhe disse: meu senhor, o senhor é meu igual. Queira dar-me a honra de aceitar que eu divida minha bolsa consigo. E lembre-se, você é realmente filantropo, que é preciso aplicar em todos os seus confrades quando eles lhe pedirem esmolas, a mesma teoria que eu tive o sofrimento de experimentar sobre suas costas. Ele me jurou que havia compreendido e minha teoria, compreendido a minha teoria e que obedeceria aos meus conselhos. E aqui Baudelaire, né, coloca uma série de questões e problemáticas que possivelmente eu não vou conseguir fazer a interpretação aqui à risca, mas em certo sentido, quando ele fala que de certa forma existe um certo daimon que habita o, né, diferentemente do daimon de Sócrates, que o desaconselha, né, que pesa justamente como uma má consciência, esse daimon do Baudelaire, ele se apresenta aqui como um incentivador, como um afirmador da pujança perante a vida e que, em certo sentido, coaduna com isso que foi teorizado aqui a partir da minha perspectiva, que é justamente essa necessidade de sobrejugar ao outro, né? E esse mendigo, quando habita esse determinado local, ele também é dotado, por mais que ele seja, de certa maneira, subjugado pelo contexto social, ele também é dotado dessa necessidade de afirmação, né? E por muitas vezes é algo que nos domina, que nos abarca, sem, por muitas vezes, assumirmos uma consciência disso, né? Algo que nos perpassa pelo corpo e pela alma, digamos assim, né? Então, por mais que o indivíduo, por mais que a pessoa esteja constituída numa condição de subjugo, né? Ela, de certa forma, era constituída por essa suposta energia que nos ultrapassa enquanto condição humana, e que não é metafísica, é pulsional, é fisiopsicológica, digamos assim, né? E aí, de certa forma, aparecem em vários sentidos aqui algumas questões que poderíamos fazer uma interpretação às luzes de Nietzsche, né? Que para poder conceber, para poder colocar à mostra essa noção pulsional humana que perpassa todos os seres humanos, sem ideais, sem ser travestidos, digamos, de um suposto altruísmo hipócrita, né? Para revelar essa noção dos iguais e essa noção pulsional, né? É necessário uma medida drástica, como foi reverberado aqui no nosso poema do Baudelaire, né? Para poder demonstrar essa humanidade que está por trás dessa suposta humanidade que reverbera um certo acordo sobre o que é humano e o que não é humano. Tudo isso é humano, no final das contas, né? E esse poema do Baudelaire é muito revelador diante da discussão que se estabelece aqui em detrimento dessa noção do coletivo, da responsabilidade do coletivo, do individual, né? Digamos, dessa constituição do social em detrimento da liberdade de escolha do indivíduo, talvez nem uma coisa nem outra, né? Talvez seja um conglomerado, né, de contraposições e constituições que terminam por, de certa forma, velar, né, algo mais profundo, algo mais impetuoso que habita a vida de um modo geral, né? Isso quer dizer que concordemos com Nietzsche ou discordemos das concepções digamos, de um arrojo, de uma solidariedade social? Não, mas a problemática está dada, né?
Por mais que, de certa forma, tentemos tornar a nossa sociedade mais inclusiva e democrática, ela, inevitavelmente, vai nos trazer esse problema, digamos, das dimensões sociais e dessa pressuposição de um abarcamento, de uma impossibilidade de conceber o ímpeto alheio através de uma representação mais honesta da minha constituição e inserção no contexto social. Então, foi muito mais um incômodo, né, que me trouxe aqui, né, a partir desse poema do Baudelaire, que é sensacional, fazer esse paralelo do Baudelaire com Nietzsche, com Dogville, né, com as questões postas pelo socialismo, por Rousseau, né, pelas teorias individualistas, liberais ou neoliberais, que de certa forma se pautam pela noção do indivíduo, mas que por muitas vezes também se debruçam com esses problemas do contexto social, pois se assim não fosse, não poderiam ter sido aplicados, né, na reverberação do contexto social, e fica problemático. No mais, compartilha o vídeo, comenta, deixa teu like, teu dislike, deixa tua opinião, que nesse vídeo mais do que nunca é importante que isso seja colocado, né, para nos fazer pensar, pois não tenho uma conclusão sobre isso. Foi apenas um devaneio sobre toda essa temática. E a live sobre Dogville vem aí. Muito obrigado, até a próxima. Se puder, ajude o nosso canal. Chave Pix segue embaixo na descrição, também nosso apoia-se. Deixa o like, compartilha. E se quiser participar dos nossos grupos de estudos gratuitos no Telegram, também segue na descrição. E até a próxima. Esse foi mais um vídeo do Gap Filosófico.